O estado do Rio Grande do Sul vive um dos piores momentos desta pandemia de Covid-19. Por isso, vários municípios estão decretando medidas mais restritivas para tentar impedir o avanço da Covid-19. Hoje a reportagem da Acústica FM vai conversar com o prefeito Marcelo Kroloff, da cidade de Cristal, vai explicar para os ouvintes da Acústica FM como funciona todo esse processo que está sendo realizado no município para evitar a propagação ainda maior do vírus. Prefeito, gostaríamos que o senhor explicasse quais são as medidas que o senhor está tomando aí no município de Cristal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Satisfação mais uma vez estar conversando com vocês, falando um pouco sobre esse tema tão delicado e este momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando no estado do Rio Grande do Sul. De praxe, como todos os municípios estão passando por este processo agora, de bandeira preta e sem a cogestão, as medidas adotadas pelo estado do Rio Grande do Sul estão sendo todas acatadas aqui através do nosso decreto municipal, seguindo todo o regramento que o estado impôs aí para todos os municípios. Não é diferente disso. Além disso, nós, juntamente com os municípios do consórcio Centro-Sul, e que fique claro, mesmo não pertencendo à mesma região de saúde, nós pertencemos à terceira região, com a nossa coordenação em Pelotas, Camaquã, a realidade dos outros municípios aqui vizinhos, Camaquã até Guaíba, todos pertencem à região metropolitana. Nós aderimos junto a esse lockdown a partir de sexta-feira, às 20 horas, entendendo que o momento de saúde no estado ele é muito delicado e principalmente entendendo o sistema de leitos integrado que hoje nós temos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós percebemos que qualquer que seja o município, mesmo que esteja controlado os casos na sua cidade, nós pertencemos a um sistema de leito integrado. E hoje, quando nós falamos de qualquer caso que haja um agravamento da possibilidade de ter que fazer uma internação, todos estão no mesmo pacote, digamos assim. Nós não vivemos dentro de uma bolha, eu tenho falado muito isso para a nossa comunidade. Toda vez que nós temos a necessidade de uma internação, nós temos tido dificuldades. Nós estamos percebendo o quanto a região tem sofrido. A prefeita Paula já fez isso na semana passada em Pelotas, esse lockdown no final de semana. E essas medidas são feitas e realizadas justamente para diminuir a situação, para a gente tentar, de uma certa forma agora, amenizar um pouco essa alta lotação que nós temos nos nossos hospitais. Nós temos a realidade aí de Camaquã, tendo atendimentos na UPA, fila de espera na UPA, de atendimentos que deveriam ser feitos em leitos clínicos e leitos de Covid com UTI, e nós não temos vagas nos nossos hospitais. Então, nós temos que ter uma consciência desse momento que estamos vivendo, sabendo do prejuízo que nós estamos causando na economia, devido às restrições impostas. O comércio tem sofrido muito, nós temos visto muita gente precisando de emprego e solicitando ajuda, enfim. Temos um momento muito delicado e que não é fácil o papel do gestor, tanto para a tomada de decisão de restrições, quanto para a tomada de decisões de liberações, porque de um lado, tu afeta a economia, de outro lado, tu afeta a saúde. E nós temos que ter a responsabilidade de manter os dois vivos, vamos dizer assim, com as menores perdas possíveis. E isso tem tomado muito tempo dos governos e, principalmente, um desgaste emocional muito grande. Mas eu creio que nós vamos juntos superar esse momento difícil e daqui um pouco mais voltar a sorrir com a liberação de um volume maior de vacinas e a vida retomando o seu caminho gradualmente para o papel, ou pelo menos para um normal diferente, visto que teremos reflexos durante um bom período ainda aí. Prefeito, uma das grandes dificuldades dos gestores em todo o estado do Rio Grande do Sul é obter o apoio da comunidade. A gente vê que os prefeitos estão buscando iniciativas para tentar minimizar os impactos da Covid-19, mas em muitos municípios do estado a gente não encontra uma adesão da população.
Ou seja, você faz uma campanha para que as pessoas estejam utilizando máscara, né, sobre o álcool gel, as restrições e tudo mais. E a gente não percebe uma adesão da comunidade em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Como é que está essa questão aí no município de Cristal? A comunidade está evitando realmente essas aglomerações? Como é que está a fiscalização do município de Cristal nesse sentido? Muito bem colocado a tua pergunta. Em relação a isso, não é muito diferente de outros lugares do estado, né? Nós temos, obviamente, uma realidade um pouco diferente no sentido de que o nosso município ele é menor. Então, nós temos uma condição, talvez, melhor de fazer o processo de fiscalização. Nós temos, sim, fiscais que estão trabalhando aí em turno, no horário normal da prefeitura até as 3 da tarde, e depois em regime de plantão até as 0 hora, né? Então, nós temos tido esse processo de fiscalização também em conjunto com a Brigada Militar, que tem sido parceira nossa neste processo. Inclusive, quando nós tivemos a diminuição no número de casos e as restrições um pouco menores devido à bandeira ser vermelha, e com o processo de cogestão nós conseguimos trabalhar com o protocolo de laranja, nós tivemos mais ou menos durante o período de janeiro até próximo ao Carnaval, com a fiscalização somente da Brigada Militar. Porém, quando começou a agravar novamente, nós tivemos que voltar com a fiscalização e fazer um trabalho mais intensivo, porque uma parte ainda da população, não sei porquê, se algumas pessoas prestam desserviço, não demonstrando tanto medo em relação à questão da doença, questão do vírus, ainda a gente tem alguns problemas pontuais e que eles são sanados na medida em que vão surgindo, em parceria com a Brigada, em parceria com a própria fiscalização do município, e a gente vai tomando as atitudes para que o povo, a população cristalense consiga entender o que nós estamos passando agora. Tivemos alguns casos de necessidade de internação, o qual foram muito difíceis de se conseguir. Hoje nós temos próximo a 60 casos ativos aqui no município. Temos tido um trabalho muito bem executado pelo nosso comitê de Covid, onde nós temos um teste imediato, né, que em 20 minutos nós temos o resultado dos positivos. Já entramos principalmente, obviamente, dos negativos. Quando são sintomáticos, a gente ainda encaminha um segundo teste, e os positivados ali já saem com a medicação individualmente prescrita já da nossa unidade de saúde e da nossa unidade de atendimento Covid. Então, nós temos feito um trabalho intensivo, bastante acentuado, vamos dizer assim, para que isso possa diminuir, minimizar as causas que podem ter quando alguém sai positivo e demora para receber o seu medicamento e demora para ser instruído a viver em isolamento pelos próximos 14 dias. E aqui a gente tem conseguido monitorar isso. Até pelo fato de ser uma cidade menor, nós temos um rastreio de todas as pessoas e com seus endereços quando são positivos, e a gente faz esse monitoramento. Inclusive com as medicações durante esses 14 dias e com reconsulta. Então, a gente consegue mais ou menos levar uma condição de número de infectados controlado no município. Porém, nós, como todo o estado do Rio Grande do Sul, temos o medo de o quanto pode evoluir e avançar, principalmente porque nós temos visto nos últimos dias que a faixa etária tem mudado, né? E que o agravamento tem se dado, inclusive, com pessoas com menor idade. Então, esses casos onde requer um cuidado maior e uma internação em leitos de UTI, nós, como todos os municípios do Rio Grande do Sul, estamos tendo dificuldade. E aí entra essa questão da conscientização e o porquê que nós estamos aderindo juntamente com todos os municípios até Guaíba, esse lockdown nesse final de semana. Restringimos um pouco menos, ainda deixamos a questão de algumas teleentregas. A gente sabe que o lockdown seria o fechamento total, né? Então, nós temos aqui digamos, uma situação que a gente ainda abrandou um pouquinho, né, a essa condição, para que ainda menos pessoas fossem atingidas na questão da economia, porque nós temos o serviço de teleentrega funcionando de forma bastante efetiva aqui em pizzarias, lancherias, restaurantes, pessoas que fazem as marmitas ou o almoço de final de semana. Muita gente ainda sobrevive dessa fonte de recurso, e a gente procurou ser um pouco flexível nesse sentido, mas nós queremos diminuir toda a circulação.
atendimento na porta, entrega na porta, nem pensar. E os fiscais estarão atuando fortemente nesse sentido para evitar este processo nesse final de semana. Como foi a aceitação dos empresários e comerciantes de Cristal? Eu faço essa pergunta porque nós tivemos na quinta-feira uma manifestação no município de Sertão Santana, uma carreata que percorreu as principais ruas do município de Sertão Santana, mostrando a contrariedade de parte dos empresários e comerciantes do município de Sertão Santana. Como é que foi a aceitação dos comerciantes e empresários aí no Cristal a essas normas do decreto que estabelece o lockdown? Olha, eu preciso dizer que os empresários aqui da cidade eles têm sido parceiros desde o início. Desde o início têm se colocado à disposição, tomado as medidas, seguido os protocolos municipais e estaduais, sem dúvida nenhuma, e têm sido parceiros. Neste momento, a aceitação em relação ao lockdown foi... a gente teve, sim, resistência também. Não vou te dizer que não, porque eu acho também que está dentro do direito, né? Porque normalmente quem tem pago esse preço tem sido o comércio. Mas nós não temos só o comércio maior que é prejudicado. Nós temos hoje o trabalhador autônomo, manicures, pedicures, cabeleireiros, enfim, tem uma gama bastante importante da comunidade que está sofrendo com essas medidas restritivas mais acentuadas que estão adotadas e que vão seguir pelo menos até dia 22 de março. Então, o que eu digo com tudo isso? Dentro desse prisma, sobre esse parâmetro de que já há um bom tempo o comércio pagando o preço, muitas vezes não por imprudência dele, que eu não vejo também como o comércio sendo o principal ponto de aglomeração, e sim outras situações que causaram este momento que nós estamos vivendo, ele até tem se mostrado bastante parceiro. Mas houve resistência aqui também, né? Por isso que a gente flexibilizou em parte no que era possível também para não descaracterizar o movimento e para mostrar para a comunidade o quanto é importante essa conscientização e uma menor circulação nesses 3 dias. Mas também houve, sim, um pouco de protesto aqui no município. A gente procurou ser claro com a Associação Comercial também. Nós tivemos, antes de finalizar o decreto, uma reunião virtual. Tive uma reunião com o presidente, que inclusive participa do nosso comitê do Covid aqui no município. E, posterior a isso, uma reunião com os associados obviamente, numa reunião virtual, com os associados da CIRA aqui no Cristal, que é a nossa associação comercial, e a gente estabeleceu, então, colocou essa questão do decreto, estabeleceu algumas características e montamos juntos esse decreto, embora, obviamente, que não houvesse a concordância de todos. Bom, como ficam os atendimentos de saúde aí no município de Cristal durante esse período de lockdown, que começa às 8 horas da noite de sexta, assim como nos demais municípios? E essa é uma medida importante, que todos os municípios eles estão com o período de lockdown nos mesmos dias e horários. Então, isso minimiza os impactos, muitas vezes, de como saber em cada município como está essa situação. E aí, como vai ser o atendimento na área da saúde no município de Cristal a partir das 8 horas da noite desta sexta até as 5 horas da manhã da próxima terça? Nós temos aqui, nós temos as unidades básicas de saúde nos bairros e uma unidade básica bem estruturada no interior, o qual nós prestamos todo um atendimento. Nesse período de restrição, nós vamos ficar com atenção na policlínica aqui, que faz os atendimentos de urgência e emergência. Também teremos todo o atendimento do grupo que está trabalhando na questão do Covid. Esses não vão parar, vai seguir no processo tempo integral, não para. Então, os atendimentos eles continuam tendo. Nós não teremos somente o atendimento do ESF, que é o estratégia, os programas de estratégia, nas unidades básicas na segunda-feira. Mas o atendimento que é dado aqui permanente na policlínica, ele permanece. Todos os casos de necessidade, de urgência, de emergência, serão encaminhados, obviamente, lá para a policlínica. Os testes junto ao comitê, ao grupo que está trabalhando com a questão do Covid, permanecem ativos também, seguem trabalhando, assim como toda a dispensa de medicamentos que for necessária neste período. Então, as pessoas terão, sim, todo o atendimento disponível, com plantão de ambulância, com plantão lá na policlínica, como sempre 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não vai ser cessado esse atendimento. Bom, aqui na cidade de Camaquã nós temos um hospital. Esse hospital ele atende todos os municípios da região
E a gente tem observado o aumento significativo de procura de pacientes por atendimento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, principalmente com os sintomas de Covid-19. O mesmo acontece na nossa unidade básica de saúde. Houve um aumento significativo da procura de pacientes com sintomas da Covid-19 já neste início do mês de março. Esse número ele permanece semelhante ao que foi o mês de fevereiro. Como é que está essa questão dos atendimentos aí em Cristal? Nós tivemos uma redução expressiva no início do ano. Nós chegamos a ter 6 ou 7 casos ativos por algum período. Posterior a isso, ele foi gradativamente se mantendo, subiu e aí se manteve na casa dos 25, 27, 20, na casa de 20 a 30 ativos mensal, semanal nos nossos testes, e até que o ciclo vai entrando uns e vai saindo outros, como é natural os 14 dias de isolamento. Nesse início de mês, nós tivemos um aumento. Hoje nós estamos por volta dos 60 casos ativos. Até recebi agora há pouco o boletim aqui do grupo, mas eu acabei não abrindo ainda, mas é por volta de 60. No início da próxima semana, nós vamos reduzir pela metade. Eu espero que a gente consiga manter esses índices baixos, na casa novamente de 20 a 30 pessoas, porque é mais fácil da gente fazer esse monitoramento e são menores as chances de evolução de casos para que a gente tenha necessidade de procurar leitos de UTI para atendimento. Sabe que Cristal tem um atendimento bom nessa área de saúde e na área de atendimento COVID, porque faz o atendimento preventivo e precoce, né, de todos os casos notificados. Fizemos o teste, nós temos teste disponível para todas as pessoas que acabam procurando o sistema de saúde. E agora com um teste mais rápido que sai em 20 minutos. Porém, nós temos, e vamos ter, como todos os municípios, já falei agora há pouco, a questão do quando houver um agravamento, a necessidade de procurar por leito. E aí, como tu bem colocou, Camaquã tem uma procura enorme, né? Não é a primeira referência nossa em saúde, mas pode ser, sim, uma referência nos casos de internação. Nós, inclusive, tivemos uma internação das internações que nós tivemos de UTI, uma foi aí em Camaquã. Tivemos, na época, uma dificuldade muito grande, porque era um paciente que precisava de hemodiálise contínua, e nós não conseguimos uma remoção, porque simplesmente não havia leito disponível. Nós acabamos perdendo esse paciente. E assim, nós tivemos também uma dificuldade muito grande, quando agora tivemos a necessidade de uma internação que nós conseguimos em Rio Grande, né, na semana passada, e que foi bastante difícil dar entrada. Tivemos a remoção para São Lourenço, de São Lourenço uma demora para conseguir remover para Rio Grande, em Rio Grande uma espera ainda numa fila, né? E para posterior, e aí que eu faço o apelo para a população, e isso vale para Camaquã, aonde os índices também são muito mais acentuados, nós precisamos acordar para a situação. Nós precisamos entender que não é necessário perder um familiar para a gente entender que quando houver um agravamento, não tem para onde correr, que não adianta ligar, como a gente costuma dizer, para um pistolão político, que ele vai dar um jeito. Não vai dar. Não tem leito, pessoal. Nós temos uma dificuldade muito grande, e isso são todos os municípios. Os gestores estão fazendo apelo e as pessoas ficam procurando quem é o culpado. O momento não é de procurar culpados, o momento é de achar soluções. E uma das soluções é cada um fazer sua parte, enquanto a sociedade não entender que tem um papel fundamental nesse processo, que é necessário um pouco mais de isolamento. E o isolamento se dá quando a gente para de fazer essas festinhas de aniversário com 30, 40 pessoas. É meu vínculo, meu seio familiar. Não é, são pessoas que circulam por tudo quanto é lugar. E é assim que nós estamos disseminando cada vez mais esse vírus. Eu penso que enquanto as pessoas não tiverem a consciência do momento que nós estamos vivendo, nós vamos seguir vivendo esse caos e à beira desse colapso. Porque daqui a pouco nós vamos começar a perder cada vez mais gente. Ou será que ainda que nem no caso de ontem, que nós quebramos o recorde de 215 mil pessoas aproximadamente morrendo no país, a gente ainda acha que é sensacionalismo da imprensa? Nós ainda achamos que há pessoas que querem se promover em cima disso. Eu penso que algumas atitudes poderiam ser tomadas diferente? Poderiam. Pode-se fazer críticas porque eu faria assim ou porque eu faria assado? Pode. Agora, nós fecharmos os olhos para o momento que nós estamos vivendo e não abraçar como um todo, querer cobrar só de gestores essa responsabilidade, nós não vamos chegar à solução. Precisamos sim da vacina? Precisamos.
Está visto que vai demorar um pouquinho para vacinar o que nós gostaríamos? Todo mundo sabe. Então, cabe a todo mundo agora, neste momento, ter a consciência que é momento de reduzir a circulação de pessoas, se vá para que a gente pare um pouco de atingir a economia, no sentido de que as pessoas estão, daqui a pouco, perdendo a possibilidade de ir trabalhar, porque medidas mais restritivas estão sendo tomadas para que uma parte da população fique em casa. Agora, não adianta ficar em casa durante o dia por não poder trabalhar e se reunir com amigos para ver o jogo de futebol, para fazer uma festinha da família, né? Para reunir com 15, 20 pessoas no final de semana, festinhas clandestinas, nós não vamos chegar nunca a um resultado satisfatório. E esse é o apelo que todo gestor está fazendo, e penso que é um problema que Camaquã também enfrenta, que todos os municípios maiores e menores estão enfrentando juntos. Prefeito, assim como a gente tem conversado com outros prefeitos aqui na Acústica FM, aqui da nossa região, para entender melhor como funciona todo esse processo, boa parte deles colocam que essas medidas mais restritivas, como por exemplo a bandeira preta, que foi decretada em todo o estado do Rio Grande do Sul, deveria ter sido decretada mais cedo, para evitar as aglomerações, principalmente na época de carnaval. O senhor também acredita nisso? O senhor acha que essas medidas deveriam ter sido tomadas, como por exemplo a bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais cedo, ou o senhor acha que este foi o momento mais apropriado? Olha, durante uma fala que eu vá fazer em relação a isso, ela pode ser dividida em várias questões, e aí, se fragmentada, pode dar várias conotações diferentes. Mas nós temos que pensar num todo. Quando são tomadas algumas decisões em determinados períodos, nós temos que ver como estava se vivendo na época que foi tomada a decisão e o quanto as pessoas pressionam para que possa acontecer um fluxo natural das coisas sem que haja as restrições. Quando nós falamos em bandeira preta em todo o estado, nós temos que entender o quanto isso vai restringir um volume muito grande de pessoas, por exemplo, de estar com o estabelecimento aberto. Então, hoje é fácil de eu dizer se lá na época tivesse sido tomada tal decisão, ou se lá na época tivéssemos feito tal coisa. Mas nós temos que entender o que na época vinha acontecendo, como nós estávamos. A população vem de um período saturado de 1 ano enfrentando o Covid. Muitas pessoas não tendo o discernimento ainda hoje em bandeira preta do que nós estamos vivendo. Então, a tomada de decisão ela vem sendo feita semanalmente. Todo mundo tem acompanhado isso. Nós tínhamos já uma rotina de toda semana ter a questão das bandeiras definidas por região e um processo de cogestão em cada região para que os municípios pudessem tomar de acordo com a sua realidade. Hoje, com a bandeira preta, nós temos muita gente se posicionando contrário, porque acham que o município, por exemplo, que nem o nosso, que tem 8 mil habitantes, que na sede temos 4 mil e poucos habitantes morando, não precisava ter as restrições tão duras impostas. Por outro lado, nós queremos explicar e justificar que Cristal não é uma bolha, porque nós pertencemos a todo um sistema integrado e que a saúde num todo, ela está à beira de um colapso. Então, é difícil de a gente julgar quem fez o certo e quem fez o errado. E se o carnaval? E se não tivesse? As pessoas, elas não é só no carnaval que houve aglomeração. As praias estiveram lotadas durante todo o veraneio. As pessoas começaram a naturalmente relaxar neste período. E isso trouxe as consequências. Eu penso que ele começa num processo de relaxamento lá nas datas de final de ano. E ele vem gradativamente acelerando, que pega um período de férias. E porque as pessoas já estão saturadas. Então, nós temos que entender o processo num todo. Não culpar A, B ou C. Eu não faço aqui uma defesa a governo federal, a governo estadual, ou medidas mais restritivas que os municípios deveriam estar tomando. E caberia a cada gestor, porque nunca foi limitado para o gestor ele ter medidas mais restritivas que o Estado já impunha. Pelo contrário, muitas vezes nós tínhamos a condição de trazer, no processo de cogestão, o protocolo da bandeira anterior. Então, se nós, gestores dentro dos municípios, achávamos que havia uma necessidade de apertar mais um pouco o cinto, assim teríamos que ter feito. Né? Então, nós temos que entender sempre um processo num todo e o que está acontecendo de acordo com cada realidade. A nossa realidade
do município de Cristal sempre houve um controle. Nós ainda não estamos fora de controle comparado com todo o sistema, mas nós perdemos o controle na medida em que nós pertencemos a um sistema que necessariamente, quando necessitarmos de leito, eu preciso ir para um centro maior. Então, eu pertenço a um sistema e é essa a minha consciência. E por isso que nós estamos aderindo ao lockdown, por exemplo, neste momento, e que muitos entendem que não precisava. Ainda assim, muitos entendem que não precisava. Mesmo morrendo 215 mil pessoas no dia de ontem, 215 mil pessoas. Algumas pessoas ainda acham que não precisa, porque só vai precisar o dia que a gente precisar do sistema ou que a gente perder alguém da casa. Aí nós vamos ver a gravidade das coisas. E é isso que eu tenho colocado. Então, eu acho que, como um gestor do município de Cristal agora, representando aqui o executivo e representando a minha comunidade, não é hora de eu procurar culpados, é hora de a gente procurar solução. Culpados, nós vamos falar isso e discutir lá na frente, não agora. Se tivéssemos feito, não. O que temos que fazer daqui para frente, sempre. O que ficou para trás não adianta, tem que servir como lição para que na frente a gente possa tomar medidas mais restritivas. Por exemplo, teremos a Páscoa daqui a uns dias. Teremos o feriadão, porque sexta-feira santa. Será que a comunidade, a população, a sociedade está preparada, está entendendo este momento? É um feriado que todos os anos vai existir e ele é um feriado nacional. A comunidade vai abraçar, vai entender que é momento um pouco mais de restrição, ou se a gente conseguir diminuir até lá um pouco, nós vamos voltar a ter as mesmas atitudes. Então, temos que ser e ter agora uma gestão compartilhada do problema. O problema ele está para os municípios, quer seja vereador, quer seja prefeito, quer seja secretário, está para o Estado, dentro de toda a sua estrutura, com a União dentro de toda a sua estrutura, mas mais do que isso, ele está para cada cidadão. Todos nós fizemos parte desse problema e precisamos achar a solução juntos, cada um fazendo aquilo que lhe compete. Bom, prefeito, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como está o processo de vacinação da população cristalense. A gente vive um momento de muita incerteza sobre a destinação de doses para os municípios brasileiros. O ritmo da chegada dessas doses não tem atendido à demanda, né, necessária de todos os municípios. E como está neste momento a campanha de vacinação da Covid-19 aí no município de Cristal e quais são as iniciativas? Por exemplo, Cristal vai aderir ao sistema de consórcio dos municípios brasileiros? Como é que está essa questão aí no município? Nós, como todos os outros municípios, nós temos sim e pertencemos dentro de um processo e estamos recebendo proporcionalmente as vacinas como todos os municípios recebem. Nós temos e foi aplicado as vacinas para as pessoas com 85 anos ou mais. Teremos os profissionais de saúde todos vacinados, já temos aqui. Os indígenas também receberam já as suas vacinas. Nós temos uma situação em que nós vamos receber mais um lote de vacinas essa semana e faremos, de acordo com o nosso cronograma, também essas vacinas a partir de 80 anos, 79. Ainda estamos vendo com a nossa equipe aonde que nós vamos conseguir atingir agora. Obviamente que nós queremos a evolução mais rápida do processo. Aderimos, sim, ao programa de aquisição de vacinas junto ao consórcio, mas nós sabemos e nós temos que ter esse entendimento que hoje não é o problema recurso financeiro. A aquisição de vacinas ela está se dando por uma forma mais lenta, talvez aí vai caber uma discussão, foi mais atrasado o processo de adesão à aquisição de vacinas, foi mesmo menos atrasado, entra-se num processo de discussão política, que eu penso que não é o caminho ideal a se percorrer agora. Nós, obviamente, que assinamos esse termo de adesão para ficarmos aptos, se assim houver a necessidade, e destinar parte dos recursos, tendo a possibilidade de compra, nós vamos sim adquirir, mas nós sabemos que a União tem a prerrogativa da aquisição dessas vacinas, posterior a isso o Estado, que já tem uma separação de um recurso bem considerável para a aquisição de vacinas, e depois disso o município, ou os municípios, através de seus consórcios, para aquisição de vacinas. Nós temos que ter esse entendimento, e aí não é querer sempre trazer os louros para cada um, para mostrar ou para criar falsas expectativas
de que plim, a gente resolve, e a gente que está com dinheiro, e a gente que vai comprar, não. Nós temos que ter o entendimento de que hoje nós enfrentamos e estamos passando por um ciclo natural, talvez não seja esse todos os discursos de todos os prefeitos, mas a gente tem essa compreensão. Obviamente que a nossa parte é estar aptos, e nós estamos. Obviamente que temos que separar e ter recursos disponíveis na saúde. Nós temos. Então, se caso for a necessidade e nós tivermos a condição de comprar, sim, nós compraremos para poder imunizar o mais rápido possível toda a população de Cristal. Pertencemos ao programa e estamos recebendo. Seguimos fazendo essas vacinas aqui no município de Cristal. Essa semana, com mais um lote chegando, iremos informar através da nossa rede de comunicação, redes sociais, próprio rádio, o volume de vacinas e quem vai ser vacinado por este próximo período aí. E esperamos que, a partir desse final de mês e o mês de abril, a gente possa evoluir de forma mais rápida para a aquisição de vacinas e a vacinação de um volume maior de pessoas para nós conseguirmos avançar nesses índices que ainda estão muito baixos. Bom, prefeito, a gente agradece a sua disponibilidade em conversar conosco para justamente falar sobre todas essas iniciativas que estão sendo tomadas num momento tão delicado, né, para todos os municípios do estado. E mais uma vez nós nos colocamos à disposição para a divulgação dessas ações, assim que nós tivermos o recebimento dessas novas doses e a definição de quais serão o público, né, que vai receber essa imunização. A Rádio Acústica FM é parceira nessa divulgação. Perfeitamente, eu te agradeço o espaço, eu sei que nós estamos, né, nesse momento de pandemia, evitando a questão de estarmos nos reunindo pessoalmente, muitas vezes de estar podendo ter uma participação ao vivo nos programas aí, como eu tive a conversa com o pessoal anteriormente, né? Certamente teremos que fazer uma edição nessa longa conversa que nós tivemos aí, né? E peço para vocês pontuarem bem todas as questões que eu trouxe aqui, que levantei aí a respeito do funcionamento e do trabalho que nós temos. Eu sei que a imprensa tem um papel importantíssimo dentro disso e que, quando bem divulgadas e colocadas todas as informações que a gente tem feito, ela é de grande valia, porque ela faz com que a gente consiga transmitir o nosso recado para uma fatia maior da nossa população. Peço esse carinho, essa compreensão de vocês, como normalmente vocês têm tido com o município de Cristal, né, e como normalmente eu tenho tido esse espaço com vocês aí na rádio, que vocês consigam transmitir da melhor forma possível tudo isso que a gente tem vontade de colocar aí para a nossa comunidade. Deixa toda a comunidade da nossa região o nosso abraço, né? Cristal, e através do nosso Poder Executivo, também está à disposição da Rádio Acústica. Sempre que necessário entrar em contato, vocês têm aí o meu contato direto e meu acesso, estaremos disponíveis para poder esclarecer e para poder contribuir, hoje abraçado junto com toda a região Centro-Sul, nesse processo de lockdown, para ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de consciência para as pessoas, diminuir a circulação e encontrarmos todo um caminho para vencer esse momento terrível que todos nós estamos passando. Deixo aí um grande abraço a todos e até uma próxima vez, se assim nosso Senhor lá de cima nos permitir. Muito bem, este foi o prefeito da cidade de Cristal, Marcelo Kroloff, que gentilmente atendeu o nosso convite para conversar sobre as iniciativas que estão sendo tomadas no município de Cristal. Lembrando a todos que o município de Cristal é um dos tantos municípios da nossa região que aderiram ao sistema de lockdown através de um decreto municipal a partir desta sexta-feira. Então, a partir desta sexta-feira, às 8 horas da noite, até a terça, às 5 horas da manhã, Cristal também aderindo à questão do lockdown.